Oi, gente, tudo bem com vocês? Para mim é um prazer estar aqui com vocês para nós compartilharmos aquela série de mensagens que tem como tema central a chave da felicidade e a saúde mental. Nós já vimos aqui se é possível mudar nossa personalidade, como curar a angústia, o controle da ira. Hoje, olha o tema especial, frustrações. Exatamente. Luzes, sublimações. Nós vamos tirar lições maravilhosas e como podemos vencer as frustrações que nos atormentam muitas das vezes na caminhada dessa vida. E vamos falar sobre as sublimações. É muito importante esse tema. São baseados em sólidas verdades de psicologia. Eu te convido, seja bem-vindo aqui e que Deus te abençoe grandemente, abençoe toda a sua família, meu sincero desejo. Nós vamos iniciar aqui e vamos ver uma experiência de um rapaz. Olha o que aconteceu com este rapaz. É muito interessante, gente. Que Deus te abençoe grandemente. Geralmente os casos de aborrecimentos, os casos de ira, eles são contraproducentes. Uma vez um jovem que acabava de iniciar seu primeiro emprego, numa sessão de empacotamento daquela fábrica, vejam o que aconteceu. O trabalho ele era humilde, mas a sua execução, o jovem ele aplicava a cabeça, ele aplicava o coração naquele trabalho. Percebendo que se ele utilizasse ali um pedaço de madeira, ele percebeu que poderia ajudar muito no seu trabalho. Então o que ele fez? Ele pegou ali, um pedaço de madeira, começou a cortar aquele pedaço de madeira para que ajudasse ele naquele trabalho de empacotamento dos caixões de papel. Então ele começou a preparar aquela peça. Foi exatamente aí que, naquele exato momento que ele está cortando aquela peça, que apareceu ali, infelizmente, apareceu o seu chefe na sessão. Ali exatamente foi que apareceu, foi o diretor da fábrica. Sem dar-lhe tempo para aquele jovem se explicar, o homem se enraiveceu, se irritou, vendo assim, julgou que aquele jovem estava apenas passando tempo. Então aquele homem fez uma coisa cruel, ele repreendeu o jovem e despediu aquele rapaz, exatamente. E como você e eu podemos imaginar, o jovem se sentiu profundamente, mas profundamente ferido. Ele jurou porém, que durante a sua vida no trato com as pessoas, com seus semelhantes, jamais se deixaria guiar pelas aparências, sem primeiro dar para a pessoa a oportunidade de se explicar. Então ele determinou que isso ele ia fazer. Então aquele jovem tirou da sua amarga experiência lições úteis que contribuíram muito para o seu êxito na vida, pois ele obteve sempre a cooperação de quantos deviam trabalhar com ele. E mais ainda, ele dedicou-se precisamente às mesmas atividades do homem brutal que lhe afligiu, causando assim tamanha dor em sua adolescência. Aquele jovem chegou, como o seu antigo patrão, a possuir uma fábrica também, mas o seu artigo era bem melhor, de qualidade e de bom preço do que o seu antigo patrão. O resultado foi que, finalmente, o seu antigo patrão, que nem sequer chegou a saber o nome daquele jovem, e nem sabia que ele mesmo tinha um competidor, em pouco tempo, o seu antigo patrão viu-se completamente arruinado. E é muito importante ressaltar aqui, meus amigos, que a forma em que aquele jovem raciocinou diante da injustiça que seu antigo patrão lhe causou, aquela injustiça o feriu em cheio. Mas a sua atitude mental não permitiu que a experiência fizesse dele um fracassado, um amargurado, um recalcado para o resto do mundo, exatamente. Aquele jovem se propôs a não cometer, por sua vez, as mesmas ações irrepreensíveis de seu antigo patrão. Ele havia sofrido uma frustração muito grande em seus planos, mas ele não se deixou levar ao fracasso. Ele fez da frustração um bem. Isso significa valer-se do processo chamado aí, sublimação. Já falamos aqui de uma mulher que, havendo ela perdido um filho, ela se dedicou a fundar um orfanato ou se entregar a alguma outra obra que requeira verdadeiro amor maternal. Todos nós, meus amigos, todos nós encontramos frustrações nessa vida, não é verdade? Todos nós encontramos. Dificilmente se encontrará neste mundo uma só pessoa que não haja conhecido a frustração de uma ou de outra forma. O uso dessa palavra, frustração, ela se vem popularizando hoje em dia no mundo, à medida que o povo se vai familiarizando
com os termos da psicologia. Não faz muito tempo apareceu um artigo. Esse artigo aí tinha um título: Deixa você transparecer as suas frustrações. Era o título do artigo. O autor desse artigo relata nele um caso que aconteceu em um ensaio de fotografia. Enquanto se filmava uma cena, o diretor disse para uma bela jovem, ele disse assim, naquele momento em que ela estava se retirando. A belíssima jovem era uma aspirante ao estrelato. O diretor disse: é lamentável, minha jovem, que nós não podemos empregá-la, pois você deixa transparecer no seu rosto as suas frustrações, estampa na sua face. E foi isso que ele falou para aquela moça. Você parece dizer que tudo é inútil, que não tem nenhuma probabilidade de triunfar. Isso foi o que aquele diretor disse para aquela moça. Um outro caso interessante é de um vendedor de imóveis, que ele quase havia fechado um bom negócio de $60 mil, pois o empregador estava grandemente interessado na propriedade. Mas quando ele veio ali para pagar, encontrou o corretor aborrecido, frustrado, porque 2 dias antes havia perdido certos negócios. Seus modos nervosos de deprimido minaram a confiança do cliente, que decidiu não comprar mais a sua propriedade e nem mesmo por menor preço. Tudo por causa do nervosismo. Não havia interesse porque o homem havia deixado transparecer de novo, suas frustrações. Além do primeiro fracasso, acabava agora de perder uns $3 mil de comissão, por não haver efetuado o seu negócio. Agir desse modo, meus queridos, diante de uma frustração, é certamente imprudência. E, no entanto, quantas vezes nós agimos, não é verdade? Precisamente assim. E isso apesar de ser o fracasso resultante do sentido de frustrações que nos prejudica completamente. Por nossa culpa, nós temos que saber muito bem que a frustração não alegra a ninguém, mas ao vermos uma pessoa frustrada, nós sentimos simpatia por essa pessoa, pois nós compreendemos que algo anda mal na sua personalidade. Isso é verdade. Saber adaptar-se é muito importante, saber adaptar-se. Todos temos que nos adaptar às nossas circunstâncias, as nossas limitações, não é verdade? Por exemplo, se um artista não consegue pintar como um dos grandes gênios da remanescência, ou dos grandes artistas do presente século, ele poderá ter êxito em outra modalidade de pintura. E muitas frustrações se evitariam, meus amigos, se as ambições não fossem desmedidas. Se as pessoas não se preocupassem, não se propusessem alvos elevados demais. E bom que sejam razoavelmente altos, mas o ideal está em alcançá-los e ultrapassá-los. A atitude mental correta em fase de uma frustração, ela consiste em examinar francamente suas causas, em vez de aborrecer-nos, em vez de invejar-nos, em vez de nós invejarmos as pessoas, temos que reconhecer que tudo é culpa nossa, corrigir o conceito que temos de nossa capacidade por ele e com realidade. E logo nós temos que dedicar as energias libertadas pelo aborrecimento a trabalhar para aumentar tal capacidade. Quantas vezes sucede que, às vezes, uma pessoa que se acredita um artista deseja produzir uma grande obra, porém, ele não quer pagar o preço, não é verdade? Que isso exige em tempo e esforço. É mais fácil racionalizar e atribuir fracasso à incompreensão ou à má vontade do público. Uma fonte comum, meus amigos, de frustração é a ingratidão. Sempre nós ouvimos lamentos de pessoas que depois de haverem feito tantos favores a um amigo, foram ingratamente recompensadas. Isto mostra, às vezes, um espírito de mesquinho e interesseiro. Em outras vezes,
pouco conhecimento da natureza humana, assim como nós devemos ser razoáveis no que esperamos de nós mesmos em nosso trato com os demais, nós também devemos ser indulgentes e não esperar demasiado deles. Não esperar, por exemplo, agradecimentos, jamais, por algum, nem dos parentes, nem dos alheios, pelos favores que nós fazemos, e sintamos chamados a fazer, né? Se alguma vez essas pessoas nos demonstram agradecimento, será uma surpresa agradável. Porém, se não fazem isso, nós não sentiremos frustrados, deprimidos. Por quê? Para quê, né? As frustrações são de muitas maneiras, são de muitas espécies, porque são muitos os desejos e impulsos que sentimos. Se deparamos com o nosso caminho bloqueado, num sentido, diz o Dr. Carnegie, ele diz que devemos buscar satisfação em outro caminho. É muito raro que uma pessoa se encontre em tal situação que não lhe ofereça oportunidade alguma de satisfação. A maioria das pessoas hoje em dia se sentem frustradas porque se negam a buscar outras fontes de satisfação, quando se veem privadas de ter acesso a alguma que representa muito mais para elas. Por exemplo, a necessidade que tem uma pessoa de sentir-se merecedora não ficará frustrada se, quando não alcança a satisfação num sentido, busca no outro sentido. Pode obtê-la no fato de fazer bem o seu trabalho, em ser apreciada, eminente e rica, ou por outras circunstâncias. Ela estará mais segura se ela consegue obter satisfação de várias maneiras, particularmente se são maneiras que não podem ser bloqueadas por uma mudança de fortuna. Vamos ver aqui os ciclos de depressão. Olha só, os ciclos de depressão. Muitas das vezes sucede que os efeitos da frustração, eles são totalmente desproporcionais por sua causa. Por exemplo, pode ser que uma série de pequenas contrariedades nos atire a um largo período de melancolia, de abatimento. Ou pode ser que a depressão vá acompanhada de mau humor. Um psicólogo, ao estudar suas causas, ele relata um caso típico que aconteceu com um casal. Ao voltar o marido do trabalho, há entre ambos, esposa e esposa, uma discussão acalorada. Porém, por sorte, eles se reconciliam e ela diz assim para o esposo: "Por que fico assim?" E ele diz: "Não sei", responde ele. "Hoje de manhã, querida, tudo estava tão bem esta noite, porém, desde o momento em que eu coloquei o paletó aqui na cadeira, todo movimento meu ou qualquer outra coisa que fizesse pareceria me irritar. Não nego", disse a esposa, "a mesma coisa aconteceu comigo. Depois que tu saíste, eu senti-me deprimida." Ela disse: "Chovia, aborreci-me, odiei ter que ficar dentro de casa. As crianças ficaram inquietas e eu bati fortemente nelas. Lavei a cabeça e não pude secá-la a meu gosto. Eu quis dormir um pouco, mas não consegui. E assim muitas coisas, até que chegaste e acontecer tudo isso." O esposo diz: "O que posso fazer por você, amor? Para ajudar você", disse o esposo. Meus queridos, esse casal se queriam mutuamente, se amavam e amavam os seus filhos. Mas depois de 3 anos de casados, eles tinham medo do futuro em face de tantos desentendimentos e rixas, tudo porque ignoravam o ciclo dos ataques de mau humor. O psicólogo que cuidou deles, ele disse que notou que as dificuldades se originavam, geralmente, durante os momentos de depressão que afetavam a senhora a cada 4 ou 5 semanas. Quanto ao marido, se chegava a sentir-se deprimido, tinha a feliz oportunidade de dedicar-se à leitura, ao seu passatempo, à fotografia, ou se não, passava longas horas depois do expediente em seu escritório, cujo trabalho o satisfazia grandemente. Agora, os momentos de depressão da esposa não eram sempre iguais. Às vezes, ela sentia lástima de si mesma e lhe dava uma vontade imensa de chorar.
Outras vezes ela se aborrecia sem motivo algum. Mas isto é o que sucede com as muitíssimas mulheres, senhoras. Certos estudos feitos na Universidade da Colômbia demonstram que é bastante geral as mulheres sentirem-se deprimidas e contrariadas durante 2 ou 3 dias em relação com seu ciclo menstrual. E isso não é de estranhar quando se tem em conta as mudanças glandulares e o efeito dos hormônios especiais que periodicamente entram em circulação em seu organismo. Não é em vão que as mulheres, o enigma explicado, seja um dos capítulos do livro do Dr. Salter sobre a medicina psicossomática. Segundo este capítulo, todo o segredo do humor variável das mulheres se deve às suas reações endocrinas, relacionadas com as delicadas funções dos órgãos reprodutores. Tendo isto em mente, as pessoas que costumam ter tais ciclos emotivos podem fazer prudente previsão para o caso. Sem dúvida, nem todas as mulheres são afetadas com as mesmas intensidades, mas nesse caso, como em todos os demais, em que esta está em jogo, os complexos e a atitude mental que deve predominar sobre as emoções, mesmo quando seja difícil afugentar o espírito de tristeza, meus amigos, e de pessimismo. Sempre resta o recurso de pensar que esta condição não o perdurará. O tempo trabalha em favor da pessoa atacada pela depressão, pois esta é sempre passageira, com certeza. Nós vamos ver aqui algumas questões que nos ajudarão a suportar os momentos de depressão, muito importante. Primeiro, recordar que são passageiras. Esses momentos que provêm de funções naturais, sobretudo, encher esses momentos com tarefas que se podem realizar melhor a sós, evitar tomar decisões importantes quando se está nervoso, em condição deprimida ou irritável. É muito importante fazer isso. Não se deve crer que as mulheres têm um monopólio absoluto dos momentos de depressão. Muitos homens existem que passam com frequência, com certa periodicidade, por momentos de profunda melancolia e abatimento. Por exemplo, conta-se que Abraham Lincoln, quando ele era jovem ainda, ele sofreu alguns períodos de depressão tão profunda que só graças à vigilância de seus parentes e amigos se evitou que ele se suicidasse. O Dr. Carlos Mendes, ele é um dos psicólogos, um dos psiquiatras mais conhecidos nos Estados Unidos. Ele diz que uma teoria interessante acerca das origens desses momentos de grande melancolia. Ele diz que às vezes atacam tanto homens como as mulheres. Reconhece que são, em geral, provocados por acontecimentos de ordem externa, por exemplo, como uma perda grave, contratempo, frustrações, alguma enfermidade. Para ele, porém, a melancolia é a reação gerada a uma perda real ou imaginária sofrida na vida afetiva. Quer dizer que a frustração desperta no inconsciente sentimentos de ódio, mas como não podem ser confessados, voltam contra a pessoa mesma, que os sente. Daí a tendência ao suicídio, meus amigos, infelizmente. E falando de suicídio, é forçoso nós reconhecer que, com frequência, não tem outro objetivo senão de infligir castigo a uma ou várias pessoas que ocasionaram a frustração ao suicida, de maneira que sempre no mau humor, a lástima própria, ou em qualquer emoção pessimista, encontramos ramificações de nosso gigante vermelho, a ira. E a melhor maneira de vencê-lo é a sublimação. Reconhece a doutora Mila Lopes quando diz: a ira, pois, pode transmutar-se em curiosidade e gastar-se em trabalho explorador. Pode também sublimar-se em efeitos de conquista simbólica, de simples afirmação do poder individual, que em um terreno que não ocasiona sofrimento alheio. Então a ira se mudará em esforços disciplinados, e estes por sua vez em valor. O gesto irritável e agressivo se transformará em movimento firme e delicado, e as mãos não estrangularão, mas moldarão, e as línguas não caluniarão e não encontrarão alegria, passando do fogo carbonizante ao calor fecundante, e do golpe ferino
ao contato produtivo e criador, meus amigos. É muito importante isso aqui. O melhor modelo de domínio próprio, nós vamos encontrar aqui. Qual é o melhor modelo de domínio próprio? A religião cristã. Na religião cristã nos será de grande ajuda para triunfar sobre o gigante vermelho, que é a ira. Falando da forma que podemos impor a nossa personalidade, o Sr. Roth ele menciona entre os meios de que se pode uma pessoa usar para isso, é a adoção de algum herói digno de imitação. Pensamos ao ler isto, que herói mais digno, gente, que herói mais digno de imitação poderíamos encontrar fora de Jesus Cristo, quando se trata de obter normas às quais adaptar a nossa conduta, com respeito ao domínio de nossas emoções. E através dos séculos, Jesus foi e continua sendo o modelo perfeito para todo aquele, meus amigos, que quer obter o império sobre suas paixões, para o que quer alcançar suma serenidade, o valor firme para obedecer às convicções sem alardes e nem desfalecimentos, mesmo enfrentando a morte ou a provocação dos inimigos. Jesus é a solução para tudo isso. A todos os que querem agir de tal maneira que o bem triunfe em sua vida, apesar dos sobressaltos do medo e as tormentas da ira, Jesus dirige a sua amável voz que diz assim: vinde a mim. Ele diz: vinde a mim todos os vós que estáis cansados. Vinde a mim todos vós que estáis oprimidos, e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, Jesus diz, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E ali você vai encontrar descanso. Com certeza você vai encontrar descanso para vossas almas. É isso que Jesus diz. Ele diz: porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E no Evangelho de Jesus, meus amigos, há poder para nos ajudar a criar em nossa mente novos complexos em lugar dos velhos que tendem ao medo e à ira, até que predominem em nosso caráter somente os que podem produzir obras impregnadas de bondade, obras impregnadas de paciência, de tolerância, benignidade, cortesia, que são precisamente o que o apóstolo São Paulo ele chamou de frutos do Espírito Santo. Nós vamos ver aqui um questionário muito importante para saber se uma pessoa sofre de depressão. Responda com sim ou com não as perguntas que vamos ver agora. A primeira pergunta é a seguinte, nós vamos ver aqui: tem você pouco apetite? Sim ou não? Considera as pessoas que o rodeiam mais capazes que você? Sim ou não? Você se preocupa quanto à sua saúde? Sim ou não? Está você perdendo peso? Sim ou não? Sente-se você às vezes inútil? Às vezes? Sim ou não? Sente você às vezes tentado a não cumprimentar conhecidos quando os encontra, a não ser que eles lhe dirijam a palavra? Sim ou não? Parece-lhe que os outros são mais felizes que você? Sim ou não? Precisa você de confiança própria? Sim ou não? Continuam atormentando-lhe as suas ideias quanto a procurar dormir? Sim ou não? É muito importante. Aborrecem você a maioria dos esportes e jogos? Sim ou não? Tem você pouco interesse no sexo oposto? Sim ou não? Por exemplo, afeta-lhe muito a crítica? Quando alguém lhe critica, isso lhe afeta muito? Sim ou não? Você tem que se esforçar para trabalhar? Sim ou não? Por exemplo, causa-lhe dificuldade a sua memória? Sim ou não? Custa-lhe tratar com os demais? Sim ou não? A confiança que tem em si mesmo depende do sentido de seus amigos? Sim ou não?
O resultado desse questionário é o seguinte: se você não passa de 5 respostas afirmativas, é o ideal. As pessoas que têm 10 ou mais respostas afirmativas se acham em uma depressão bastante profunda. Porém, se sentirão melhor dentro de alguns dias ou ao fim de algumas semanas. O bom da depressão é que ela se dissipa. Dizem, porém, os psicólogos que ela volta a nos atacar se ela é provocada por alguma hostilidade latente para com algumas pessoas. Às vezes, pioramos a depressão pelo perverso deleite que sentimos ao ocasionar aborrecimentos aos demais com a nossa atitude. Não são as circunstâncias as que deprimem, não são as circunstâncias, mas geralmente uma atitude secreta de hostilidade. O amor fraternal é a melhor cura para estes ataques de depressão, meus queridos. Vimos aqui luz e frustrações e sublimações. Estudamos aqui uma coisa muito importante. Aqui nós aprendemos, nesse questionário agora há pouco, nós vimos aqui um questionário incrível. Como podemos ver ali se temos depressão e como podemos dissipá-las. Elas desaparecem, é só você não dar atenção para a ira. É só evitar momentos de aborrecimento. Mas se você tem a depressão, confie em Deus. Se você tem algum aborrecimento em sua vida, esteja certo de que Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque é suave. Jesus faz esse convite. Sempre eu gosto de falar que é importante entrar ali no quarto, fechar a porta, onde você estiver, você ora, diz: Senhor, estou passando por isso, conte tudo. Ele sabe o que está acontecendo com você nesse momento. E quando você terminar de entregar essa situação na mão de Deus, diga: Senhor, seja feito segundo a tua vontade e não a minha. Quando você terminar a oração, tenho certeza que Deus irá te abençoar grandemente. Meus queridos, foi muito bom estar aqui com vocês. Que Deus abençoe grandemente. Que você possa voltar a este vídeo e ver, e tirar lições. Vê ali, volte um vídeo e você vai ver algo ali que está ali de grande, que será uma grande bênção para a tua vida. Que Deus te abençoe grandemente, abençoe você, a sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que Ele tudo fará. Um grande abraço, Deus te abençoe grandemente, você e sua família. Fique todos com Deus, até o nosso próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Amém.